Boa noite. Boa noite. Um deslizamento de terra arrasta mais de 20 veículos e deixa mortos e feridos no Paraná. No Espírito Santo, a correnteza abre uma cratera embaixo da BR-101. O governo federal bloqueia mais verbas de universidades e institutos de educação. A equipe de transição consegue assinaturas suficientes para o Senado analisar a PEC do Bolsa Família. Classificadas mais 4 seleções para as oitavas de final da Copa. No grupo A, a Holanda, que venceu o Catar. E o Senegal, que derrotou o Equador. Pelo grupo B, a Inglaterra com a vitória sobre o país de Gales. E os Estados Unidos, que ganharam um duelo com o Irã. E na seleção brasileira, o técnico Tite decide poupar os titulares no jogo contra Camarões. O Jornal Nacional está começando. Um deslizamento de terra arrastou carros e caminhões que estavam engarrafados numa estrada do Paraná. 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. Serra do Mar entre o Paraná e Santa Catarina, cenário da tragédia. A rodovia está bloqueada nos 2 sentidos por toneladas de lama e pedra. Um caminhão ficou pendurado na ponte. Temos aí um número aí que foi avaliado pelo pessoal de campo, em torno de 200 metros de área de linear de massa que escorreu por 40 a 50 metros de profundidade. Temos como um parâmetro ali a questão de 6 carretas e aproximadamente entre 10 a 15 veículos que estão soterrados. Equipes dos bombeiros, da Defesa Civil e da concessionária que administra o trecho da rodovia limpam a pista e esperam o tempo melhorar para continuar as buscas por possíveis vítimas. As vítimas que estavam próximas ali do ponto que a gente acessa, essas foram retiradas. Mas assim, a gente não tem justamente assim nenhum plano ainda com relação a continuar esse trabalho. Então a gente precisa justamente assim que os geólogos determinem a condição de estabilidade para que as guarnições tenham segurança para operar na área. O deslizamento foi ontem à noite no quilômetro 669 da BR-376, principal ligação entre Curitiba e Santa Catarina. O prefeito de Guaratuba estava com um assessor nesse carro. Ele conta que chovia muito quando parte da encosta veio abaixo. Deu tempo só de eu olhar para o lado, porque começou a estalar as árvores, né, os galhos das árvores, e veio tudo abaixo numa velocidade que não deu tempo de pedir ajuda, socorro, nada. O Tiago procura pelo cunhado, que passava pelo local na hora do deslizamento. Eles conversaram por mensagem de texto minutos antes. E a gente está sem se comunicar com ele desde ontem à noite, desde as 19 horas de ontem. E hoje de manhã já bateu o desespero. Também houve deslizamentos de terra e interdições na BR-277 e na Estrada da Graciosa, que ligam Curitiba ao litoral do estado. Um trecho da BR-116, usada por quem sai do Paraná em direção a São Paulo, também foi fechado por causa da queda de barreiras. O governo do estado decretou situação de emergência e montou um gabinete de crise para coordenar as ações de reconstrução e de resgate. A avaliação é de que será um trabalho demorado e de alto risco. A perspectiva é que ela demore muito tempo para ser solucionada. Foi muita terra, a situação climática também ainda não é boa, então isso vai demandar muitas ações de vários órgãos. Em meio à tragédia, uma história de generosidade. Depois de pular do carro para escapar do deslizamento, seu Osvaldo ainda ajudou no resgate de 2 pessoas, um caminhoneiro e um bebê. Eu ganhei uma nova vida, eu posso dizer que eu sou um sobrevivente. A chuva abriu uma cratera na BR-101 em Aracruz, no Espírito Santo. A concessionária que administra a estrada prevê liberar a rodovia em 3 dias. Enquanto isso, os motoristas estão passando por um desvio que aumenta a viagem em 125 quilômetros. Vamos ver se essa chuva cessa, como é que fica o tempo em todo o Brasil amanhã. Eliana Marques, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner.
E boa noite para você também. Ainda há risco de alagamentos, transbordamento de rios e também de deslizamentos. O risco é maior onde o mapa está laranja e principalmente onde ele está vermelho, no leste do Paraná e no norte de Santa Catarina. Nesse mês já choveu muito nas áreas que estão em azul mais escuro, especialmente do Tocantins até a Bahia e o Rio de Janeiro e em pontos de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina. Curitiba, Vitória e Salvador ultrapassaram a média de chuva de novembro. E amanhã, último dia do mês, ainda tem previsão de temporal nas 3 capitais. No Rio, em Belo Horizonte, em São Paulo e em Florianópolis, também tem possibilidade de muita chuva, com raios, ventos fortes e até granizo. E todo esse pacote está previsto também para estas regiões: leste de Santa Catarina, do Paraná, centro-leste de São Paulo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, quase todo o Nordeste, menos parte da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Maranhão, e no norte do Brasil, em áreas do Tocantins, do Pará e do Amapá. Macapá, Belém e Palmas estão no caminho das tempestades, assim como Teresina, Fortaleza, Recife, Maceió e Aracaju. Nessa quarta-feira, também tem possibilidade de pancadas de chuva mais rápidas e mais isoladas no oeste da região norte e no centro-oeste do Brasil. E somente 3 pequenas regiões têm previsão de tempo firme o dia todo: oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Mato Grosso do Sul e parte do Rio Grande do Norte. Inclusive, Natal é a única capital ensolarada amanhã, com máxima de 31 graus. Depois dessa previsão de chuva em quase todo o Brasil, não tem como deixar de fazer essa pergunta: dezembro vai ser chuvoso? Os meteorologistas dizem que a tendência é essa aqui. Vamos destacar os extremos: chuva acima da média nas áreas em azul escuro. Espírito Santo, norte do estado do Rio, sul da Bahia, grande parte de Minas, áreas de Goiás, do Tocantins e nessa faixa entre o litoral do Maranhão e o Amapá. Agora, chuva abaixo da média em dezembro, extremo oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nas outras áreas, em amarelo ou nesses tons de azul mais claro, vai chover também, só que vai ser uma chuva mais irregular, que pode até ficar próximo do que é normal para dezembro nessas regiões. Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. O governo bloqueou mais 344 milhões de reais de universidades e institutos federais de educação. A hora do comunicado feito pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAF, surpreendeu as universidades e instituições federais de ensino superior. Uma imensa surpresa que tenha vindo um corte, não só no meio do Jogo do Brasil na Copa do Mundo, mas praticamente no mês de dezembro, na reta final da execução orçamentária. Isso é absolutamente inédito. No documento, o SIAF afirmou que a junta responsável pela condução da política fiscal do governo federal deliberou pelo bloqueio para, segundo o governo, cumprir a regra do teto de gastos. A regra do teto limita o total de gastos do governo à inflação registrada em 12 meses até junho do ano anterior. O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale, esclareceu que cabe a cada ministério definir os critérios para o bloqueio e informou que o total contingenciado em todas as áreas foi de 5 bilhões e 600 milhões de reais. A Secretaria de Orçamento enviou um ofício para os ministérios para bloquear esses valores e cada ministério define quais são os programas que ele vai bloquear. Realmente, houve a necessidade de fazer o bloqueio, a gente comunicou aqui no dia 22 de novembro, devido à regra do teto, e deve haver uma reavaliação em meados de dezembro. O Ministério da Educação afirmou que recebeu a notificação do Ministério da Economia a respeito dos bloqueios orçamentários realizados e que mantém tratativas com o Ministério e a Casa Civil para enfrentar a situação. O bloqueio deve afetar o pagamento de serviços essenciais, como luz, limpeza e segurança. A reitora da Universidade de Brasília disse que a UNB já tinha sofrido um corte de 18 milhões este ano e agora ficou sem outros 2 milhões de reais. Para a UNB significa a redução de investimentos, de pagamento de contas básicas, de assistência estudantil, de apoio aos estudantes e também, cada vez mais, uma redução
na sua perspectiva de investir tanto em laboratórios como em ciência e em várias áreas. O Ministério da Economia informou que esse último bloqueio no orçamento do MEC foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Não foi informada a redução de recursos nas universidades. A Andifes estima um contingenciamento de 344 milhões de reais nas instituições de ensino superior. O novo bloqueio representa mais um golpe no orçamento das universidades federais, que começaram o ano com menos recursos que no ano passado e sofreram contingenciamentos nos últimos meses. Aqui na UFRJ, a redução estava em 75 milhões. Agora, a Federal do Rio de Janeiro teve outros 9 milhões e 400 mil reais bloqueados. Segundo a reitora, além de atrasar o pagamento a terceirizados, a reforma do Museu Nacional e o funcionamento do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho também serão afetados. Nós estamos falando de um ataque frontal ao que tem de melhor na educação brasileira. Isso é inadmissível. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou hoje que a diplomação do presidente eleito Lula e do vice Geraldo Alckmin será no dia 12 de dezembro, uma semana antes do prazo final, que é dia 19. A diplomação é um ato formal pelo qual a Justiça atesta a vitória do candidato nas urnas. Lula passou o dia em reuniões com líderes de partidos. Os grupos técnicos da transição estão concluindo os relatórios setoriais. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, visitou o Palácio do Planalto pela manhã. Foi recebido pelo vice-presidente Hamilton Mourão e conheceu a estrutura do gabinete que vai ocupar a partir de janeiro. Apresentei para ele ali qual é a nossa estrutura, quais são as atribuições, né? Quais são as, vamos dizer, as assessorias que ele tem livre provimento, porque outras são designadas aí pelo Itamaraty, pelas Forças Armadas. No CCBB, os grupos técnicos trabalham para entregar os primeiros relatórios até amanhã. Cada grupo está fazendo um diagnóstico setorial com propostas para serem implementadas. O de Justiça e Segurança Pública vai sugerir a criação de uma diretoria na Polícia Federal para crimes ambientais e reforça a intenção de revogar decretos que facilitam a aquisição de armas. Nós temos já o levantamento daquilo que deve ser revogado e vamos fazer um debate que chegará, obviamente, ao arbitramento do presidente Lula quanto ao que fazer com os arsenais existentes, sobretudo armas longas. A equipe que cuida da saúde concentra esforços em incentivar os programas de imunização. A futura primeira-dama, Janja Silva, participou de reuniões com o Grupo de Cultura e o de Mulheres. Enquanto os grupos técnicos concluem a primeira etapa do trabalho, o de defesa ainda não foi formado. Segundo integrantes da transição, o presidente eleito Lula está convencido a acelerar a escolha do futuro ministro da Defesa e já anunciou que será um civil. O ministro aposentado do TCU, José Múcio, tem ajudado nos trabalhos nessa área. No hotel onde se hospeda em Brasília, Lula concentrou a agenda nos encontros com lideranças partidárias, costurando apoio político. A reunião mais demorada foi com a equipe da economia. Uma das decisões mais urgentes é convencer a sociedade de que haverá compromisso com o controle de gastos públicos. Daí a pressão para que Lula anuncie logo quem será o futuro ministro da Fazenda. Fernando Haddad tem sido destacado pelo presidente eleito para buscar diálogo com representantes do sistema financeiro. Aliados do presidente eleito conseguiram assinaturas suficientes para que o Senado comece a analisar a proposta de emenda constitucional do Bolsa Família. A PEC alcançou rapidamente as 27 assinaturas necessárias para começar a tramitar no Senado e depois na Câmara. Mas antes de ser votada, o texto precisa de um relator. Quem escolhe é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Alcolumbre já declarou que ele próprio pode ser o relator no Senado. O texto retira o Bolsa Família da regra do teto de gastos, lei que controla o crescimento dos gastos públicos, e prevê 175 bilhões de reais para o programa.
105 bilhões que já tinham sido incluídos no orçamento do ano que vem para bancar parcela de R$ 405 do benefício. 70 bilhões calculados pelo governo eleito para alcançar R$ 600 mensais, além de um adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. Ao retirar todo o valor do Bolsa Família do teto de gastos e não apenas o necessário para reajustar a parcela de R$ 405 para R$ 600, na prática, o futuro governo abriria um espaço de 105 bilhões no orçamento para bancar outros programas. Além do Bolsa Família, a PEC também exclui do teto os gastos com investimentos de R$ 23 bilhões do excesso de arrecadação de impostos. Ao todo, serão quase R$ 200 bilhões furando o teto de gastos. A proposta permite que o Bolsa Família fique fora das regras de controle fiscal por 4 anos. Mas senadores envolvidos nas negociações aqui no Congresso reconhecem que esse prazo pode cair para 2 anos. A PEC precisa de 49 votos no Senado e 308 votos na Câmara em 2 turnos de votação para ser aprovada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse acreditar que a proposta poderá ser aprovada no Senado já na semana que vem. Então eu acredito que nós possamos sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem esta apreciação. Todos estão imbuídos desse propósito de entender o caminho que seja um caminho equilibrado, que compatibilize responsabilidade fiscal com o programa social sustentável a partir de janeiro. E a obrigação do governo também, evidentemente, que é o de identificar nesse espaço fiscal o que vão ser as prioridades efetivamente para o Brasil, de aplicação de recursos, com gastos que sejam responsáveis, com boa qualidade de gasto público. Na Câmara dos Deputados, numa tentativa de garantir maior governabilidade ao presidente eleito, PT, PV, PCdoB e PSD aprovaram apoio à recondução de Arthur Lira, do Progressistas, para a presidência da Casa no ano que vem. Esse movimento também visa facilitar a tramitação da PEC na Casa. É baseado numa agenda de trabalho, numa agenda que nos últimos dias nós conversamos muito com o presidente Arthur Lira, uma agenda que pressupõe retirar o Brasil novamente do mapa da fome. Em outubro, a economia brasileira gerou um saldo de mais 159 mil empregos novos com carteira assinada. Uma queda de quase 37% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De janeiro até outubro, o saldo é de 2.320.000 postos novos de trabalho. A seguir, Copa do Mundo. Tite decide poupar os titulares no jogo contra Camarões. Um time reserva da seleção brasileira vai enfrentar a de Camarões na sexta-feira. A classificação antecipada produz sorrisos e decisões importantes. Tite já avisou que no próximo jogo todos os titulares serão poupados. O sinal de alerta foi ligado ontem, quando Alexandro foi substituído por Alex Telles aos 40 minutos do segundo tempo. O lateral de 31 anos, com uma lesão muscular no lado esquerdo do quadril, se tornou o terceiro problema médico da seleção. Ele segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes. Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação das suas lesões no tornozelo e hoje, na nossa reunião diária com a comissão técnica, nós passamos então que esses 3 atletas não estarão disponíveis para o nosso próximo jogo contra Camarões. Como o Brasil só precisa de um empate contra Camarões na sexta-feira para avançar em primeiro lugar, é bem provável que a seleção já jogue na segunda-feira pelas oitavas de final. Ou seja, com um intervalo bem pequeno de apenas 2 dias. Por isso, essa preparação que começou hoje tem 2 objetivos. Observar quem ainda não jogou ou jogou pouco e ter todos os convocados na melhor forma física possível para a sequência da Copa. De 3 em 3 dias, o desgaste físico é muito grande. Então, há também esse aspecto físico a ser levado em consideração. Além dessa questão, a comissão técnica está atenta aos gramados da Copa. O de ontem, no estádio 974, foi bastante criticado. Diferentemente dos mundiais de 2014 e 2018, que tiveram 12 estádios, aqui no Catar são apenas 8, o que vem aumentando o desgaste dos campos.
O gramado não está no mesmo nível do Luzeio, que foi o primeiro estádio que nós jogamos, não está no mesmo nível do nosso campo aqui do sem treinamento, que a gente acha assim, se a gente for jogar lá nas oitavas, vai estar mais prejudicado. A CBF avisou que vai procurar a FIFA para discutir o assunto. E num dia tão movimentado, a noite terminou com uma folga surpresa para os jogadores, para recarregar as baterias e também para se inspirar um pouquinho. A seleção brasileira já jogou 2 vezes nessa Copa sem que o goleiro Alisson tenha precisado fazer nenhuma defesa. Avançou com velocidade, bateu forte e o goleiro salvou com a esquerda. O Alisson também precisou usar os pés algumas vezes na partida contra a Suíça. Primeiro quando tentou sair jogando pela direita. Não, faça isso! E depois quando quase foi interceptado perigosamente pelo adversário. Pra quê? Tirando 2 lances de saída de gol, e o Alisson vem atravessando a Copa do Mundo de maneira despercebida. Na estreia, a Sérvia teve 4 finalizações. Nenhuma foi no gol brasileiro. Segunda partida, a Suíça também deu 4 chutes a gol. Nenhum no gol brasileiro. É uma marca da nossa equipe, né? Os nossos números falam por si só. E todas as chances que o adversário tem é sempre sob pressão. Isso não é só trabalho ali da linha de trás, da linha defensiva. Trabalho de toda a equipe, a marcação começa lá na frente com os atacantes. Até o momento, o Alisson só chamou a atenção na Copa quando usou os pés. As mãos pouco trabalharam. E esse é o típico caso de jogador que não pode reclamar de falta de oportunidades. Porque a oportunidade do goleiro surge da necessidade de proteger o gol. E se o gol é pouco ameaçado, isso é algo para ser comemorado. Conclusão, quanto menos os goleiros aparecem, melhor. Cara, contanto que a vitória venha, o importante é isso, né? A gente está preocupado aqui com o resultado, com o nosso objetivo. O único perigo é no treinamento. O Matheus, filho do Alisson, já conseguiu o que muito atacante vem tentando sem sucesso nessa Copa. Acertar o gol e passar pelo Alisson, que nem com o pé conseguiu salvar essa bola. 2 colegas nossos, integrantes da equipe de esportes da Globo, foram homenageados hoje no Catar. A FIFA e a Associação Internacional de Imprensa Esportiva premiaram mais de 80 jornalistas do mundo todo que há mais tempo trabalham nas coberturas de Copa do Mundo. Esse é o 12º Mundial da carreira do Galvão Bueno e o 9º do produtor especial João Ramalho. Os 2 receberam réplicas do troféu entregues por Ronaldo Fenômeno. Parabéns para eles. A seguir, as 4 seleções classificadas hoje para as oitavas de final. A Holanda venceu hoje o Catar, passou para as oitavas de final e ainda garantiu a liderança do Grupo A. Um último dia para se vestir de Catar, trazer a família toda para o jogo, guardar a Copa do Mundo como uma lembrança feliz, ainda que o resultado não tenha ajudado. Ali diz que eles estão tristes pelas derrotas, mas contentes pela organização especial num país árabe. Sempre que entrevistados, os catares repetem as mesmas palavras. A Copa é um sucesso e são todos bem-vindos. Outra coisa que eles adoram é fotografar os estrangeiros mais coloridos. Walter diz que as pessoas gostam das tiras dele. E Dana confessa que é legal e tal, mas já tá meio cansada de tirar tanta foto. Quando o sol foi embora, os catares entraram para viver a última das 3 noites deles como participantes do torneio. E não foi diferente das outras 2. Com apenas 15 minutos, a Holanda já tinha chutado 6 bolas no gol. Não demorou para uma delas entrar. Botou na frente! Gol! Gol! Gol da Holanda! Foi o 3º gol de Cody Gakpo no Mundial, artilheiro da competição ao lado de Valência do Equador, Mbappé da França e Rashford da Inglaterra. O atacante de 23 anos é o destaque de uma Holanda que não precisou de muito suor para ampliar. 2-0. Frank de Jong! Os donos da festa seguiram com um futebol tímido e o máximo que conseguiram foi um golzinho quando o jogo já estava parado. Temos que estar orgulhosos do que fizemos, não foi a melhor
figura que as pessoas queriam, mas graças a Deus tentamos o nosso melhor. Invictos a 18 jogos e tendo levado apenas 14 gols nesse período. Depois de ficar de fora do Mundial passado, os holandeses estão de volta à fase final de uma Copa do Mundo. O meio-campo Koop Meiners diz que esse é o lugar onde eles pertencem e que estão felizes por garantirem a Holanda entre as 16 finalistas. Uma das escolas mais inovadoras do futebol mundial volta a deixar a Copa do Mundo um pouquinho mais laranja. Também pelo Grupo A, o Senegal venceu o Equador e se classificou para as oitavas. Por onde vão, eles carregam com orgulho a cultura, as tradições do país. Os senegaleses também não se esquecem de Sadio Mané, craque do time, cortado da Copa por lesão. O Equador precisava do empate para classificar. Para Senegal, só a vitória interessava. Por isso, o time partiu para cima desde o início. Do outro lado, Valência, autor dos 3 gols do Equador nessa Copa, sofria com a marcação. A seleção africana se aproximava do gol a cada minuto. Até que no finzinho do primeiro tempo, Ismail Assar invadiu a área e foi derrubado. A cobrança do pênalti com estilo foi dele mesmo, Ismail Assar. Festa para os animados senegaleses. O Equador começou o segundo tempo pressionando. E depois da cobrança de escanteio, Caicedo passou a fazer companhia a Valência na lista dos autores de gols na Copa. A alegria trocava de lado na arquibancada, mas a apreensão da torcida de Senegal durou apenas 3 minutos. Depois da cobrança de falta, Koulibaly apareceu para fazer 2-1. Primeiro gol dele em 67 jogos pela seleção e exatamente o da classificação. Para o zagueiro, a maioria das pessoas achava que a lesão de Sadio Mané acabaria com as chances de Senegal. Mas o grupo soube se unir verdadeiramente como uma equipe e conquistar a vaga mesmo sem a principal estrela do país. Essa geração já tinha entrado para a história no início do ano, com o inédito título da Copa Africana de Nações. Nesta noite, colocou o Senegal nas oitavas de final da Copa do Mundo. E ó, a festa não vai parar tão cedo por aqui. A melhor campanha dos senegaleses foi na Copa de 2002, quando chegaram às quartas de final. Agora, 20 anos depois, eles seguem com muito ritmo, cores e gingado. Não dá para saber até onde podem chegar, mas preparados para a festa, eles com certeza estão. Senegal! A Inglaterra venceu o país de Gales e garantiu o primeiro lugar no grupo B. No primeiro confronto entre duas seleções britânicas numa Copa do Mundo, a rivalidade foi esquecida por alguns momentos num protesto conjunto por igualdade racial. Depois, os olhares se voltaram para Harry Kane, da Inglaterra, e Gareth Bale, do país de Gales. Mas essa foi uma noite em que os astros ficaram com o papel de coadjuvantes. Kane, o artilheiro que ainda não marcou nessa Copa, anda certeiro nos passes. Harry Kane, que passe para o Rashford, defendeu! Essa o Ward pegou, mas ele ainda ia sofrer bastante com Marcus Rashford, atacante de 25 anos. Quando ele tentou fazer um golaço, a bicicleta não saiu do jeito que queria. Para quem precisava de 4 gols de diferença, Gales atacou pouco. Até que no segundo tempo, Rashford se preparou para bater uma falta. O goleiro Ward se moveu antes da batida e não teve a menor chance. Bateu! Golaço! Primeiro gol de falta da Copa. Um minuto depois, ele mesmo sufocou a saída de bola. Ela passou por Kane até que chegou ao Phil Foden. Kane cruzou, Foden! Gol de novo da Inglaterra! Só restava a Gales tentar de tudo. Foi o que o Daniel James fez. E faltou sorte quando o Maguire desviou o chute de Moore, porque o Pickford salvou. Espalma, Pickford! O show seria do outro lado do campo. Um lindo lançamento do Calvin Phillips. E quando ela caiu nos pés do Rashford, continuou sendo tratada com toda a beleza. Balançou, pedalou, bateu! Gol! O terceiro dele não saiu porque depois a perna do Ward estava no lugar certo. Rashford deixou o campo debaixo de uma chuva de aplausos. A doce trilha sonora da classificação em primeiro lugar do grupo.
Depois de sair vaiada no 0 a 0 contra os Estados Unidos, a Inglaterra reabriu a fábrica de gols. Terminou a primeira fase com 9. Até aqui é o melhor ataque da Copa, que agora vai para cima de Senegal. O goleiro Pickford, da Inglaterra, disse que espera um jogo difícil, porque todas as seleções que vão passar são as melhores do mundo. Agora, com 3 gols entre os artilheiros da Copa, Rashford mostrou por que a Inglaterra está entre elas. Também no grupo B, os Estados Unidos se classificaram ao vencerem o Irã. 2 países que não se conversam. Ainda bem que existe a Copa. O futebol une todo mundo, diz o americano. O futebol une todo mundo, diz o iraniano. As mesmíssimas palavras unidas nos abraços fora do estádio. Dessa vez, o próprio Irã vive um conflito interno, com protestos e centenas de mortes nos últimos meses. Estamos aqui para apoiar as mulheres iranianas, diz esse torcedor. Décadas de conflito, meses de protesto, mas durante 90 minutos o que se viu foi só um jogo de futebol. Esporte que no primeiro tempo só um time praticou. O Irã não criou nenhuma jogada de ataque, enquanto os Estados Unidos chegaram 7 vezes bem perto do gol. Em uma das tentativas, a bola entrou. Serginho Deste ajeitou de cabeça e Pulisic marcou. 1 para os Estados Unidos, 0 para o Irã. Todo mundo comemorou, menos o autor do gol. Pulisic levou uma joelhada do goleiro. Com uma lesão no abdômen, o camisa 10 dos Estados Unidos foi levado a um hospital para ser examinado. O Irã só precisava de um gol. E durante o segundo tempo foi chegando perto. E nos acréscimos, até a bola parecia querer cruzar a linha. Estados Unidos, na raça, nas oitavas de final. Eles carregam a fama de país que não gosta tanto de futebol, mas a paixão por lá aumenta a cada Copa. E a história vem confirmando esse crescimento. Essa é a 6ª vez que os Estados Unidos passam da fase de grupos. A Holanda é o próximo desafio. Aqui, os representantes da maior potência do planeta são simplesmente jogadores de futebol, encontrando diante deles nem amigos nem inimigos, apenas adversários dignos. 22 seres humanos, alegres na vitória, tristes, muito tristes na derrota. Os resultados dos jogos de hoje formaram os 2 primeiros confrontos das oitavas de final. No sábado, Holanda e Estados Unidos. No domingo, Inglaterra e Senegal. E a seguir, os jogos de amanhã. E o encontro que emocionou o técnico brasileiro. Argentina e Polônia vão se enfrentar amanhã pelo grupo C da Copa. De um lado, Robert Lewandowski, eleito pela FIFA o melhor do mundo nos 2 últimos anos. Do outro, Lionel Messi, o maior vencedor desse mesmo prêmio, 6 vezes, a mais recente em 2019. O técnico polonês Czesław Michniewski disse que isso não é um jogo de tênis, não é um contra o outro, e que eles sozinhos não podem fazer tudo. É claro que existem outros 10 jogadores para cada lado, mas quem abriria a mão do Messi ou do Lewandowski? Definitivamente não seria um bom negócio, nem para a Argentina e nem para a Polônia. Dos 3 gols argentinos nessa Copa, 2 foram de Messi e o terceiro foi com passe dele. O camisa 10 vai se tornar amanhã o jogador argentino com mais jogos disputados em mundiais, 22. São 8 gols marcados em 5 participações. Pela Polônia, ninguém atuou em tantas partidas e fez tantos gols pela seleção quanto Lewandowski. Mas gol em Copa do Mundo, o marcado contra a Arábia Saudita na rodada passada foi o primeiro. O atacante havia passado em branco em 2018 e perdido um pênalti na estreia no Catar. Correu para a bola, bateu, Ochoa pegou! Perguntado sobre quem é o melhor dos 2 atacantes, o técnico argentino Lionel Scaloni respondeu que não pode comparar Messi e Lewandowski. Apenas aproveitar o momento de vê-los em ação. O melhor para qualquer um dos 2 é vencer amanhã. Mas o empate garante a vaga da Polônia,
dando a Lewandowski a chance de seguir na Copa. Para não depender do outro jogo do grupo e dar a Messi a chance de continuar em busca de mais recordes, a Argentina precisa vencer. A Arábia Saudita tem os mesmos 3 pontos dos argentinos, mas um saldo de gols pior. Este é o primeiro critério de desempate. A situação mais delicada é a do México. A combinação mais simples para eles é vencer os sauditas e a Argentina perder. Nessa matemática toda, uma conta é certa. Não há chances de Messi e Lewandowski serem eliminados juntos, o que para a Copa não deixa de ser uma boa notícia. A França, já classificada para as oitavas, joga contra a Tunísia, na última rodada do grupo D. O cabelo é descolorido, não é, Grisalho? Mas a vivência de Antoine Griezmann com a seleção francesa não tem nada de artificial. Aos 31 anos já são 3 Copas no currículo. Mesmo com a França classificada para as oitavas de final, indo para uma partida contra a Tunísia, na qual até 8 titulares podem ser poupados, o Griezmann ainda parece intocável. Aliás, os 2 principais jogadores do time devem entrar em campo. Mbappé, numa corrida pela artilharia da Copa, na qual já marcou 3 gols. Griezmann também para estender o recorde de mais partidas consecutivas pela seleção francesa. Já são 69, mais de 5 anos presente em todos os jogos oficiais da França. O Antoine é um grande jogador, disse Tchouaméni, estreante em mundiais. Estamos muito felizes por tê-lo com a gente aqui desde o início da Copa. Mesmo apagado nos clubes por onde passou nos últimos 4 anos na Espanha, Griezmann nunca deixou a seleção. Ele não deu certo no Barcelona e precisou voltar ao Atlético de Madrid por empréstimo. Por causa de uma cláusula do contrato com o Barcelona que aumentava o preço dele a cada partida pelo Atlético de Madrid, o Griezmann jogou bem menos pelo clube dele nessa temporada. Ficou sem ritmo de jogo, mas chegou ao Catar sem lesões. Por aqui, ele tem sido fundamental para o time da França e numa função nova. O técnico francês Didier Deschamps disse que o Griezmann é um jogador que exerce grande influência no jogo pela qualidade técnica. Ele faz parte das ações de ataque e de defesa. Podem dizer que ele está sacrificado, mas ele tem tanto prazer em dar um carrinho e recuperar a bola, quanto em dar uma assistência. O jogo de amanhã será uma luta. A Tunísia ainda pode se classificar, mas precisa vencer a França. Na outra partida de amanhã, no grupo D, Austrália e Dinamarca também têm chances de chegar às oitavas de final. E os australianos têm uma vantagem porque estão em segundo lugar no grupo. Mas em vez de assistirem a tudo de camarote, os craques franceses preferem se divertir em campo. A rodada de amanhã vai determinar os classificados dos grupos C e D para as oitavas, de novo com jogos simultâneos. No horário de Brasília, às 15 para o meio-dia, a Globo transmite Tunísia e França. No mesmo horário, tem Austrália e Dinamarca. Às 15 para as 4 da tarde, tem Polônia e Argentina na Globo. Arábia Saudita e México jogam no mesmo horário. Esses jogos simultâneos aos da Globo têm transmissão ao vivo no Sport TV, no Globoplay e no ge.globo. E aqui na Globo ainda vai ter o compacto dessas partidas depois da conversa com o Bial. E antes de a gente encerrar essa edição, tem só mais uma história da Copa do Mundo para contar. Quando são os netos com a bola no pé, a postura séria pode até ser a mesma. Mas o coração é outro. Luca e Leonardo, filhos do Matheus, que também é um dos assistentes da seleção brasileira. Quando falou dos dois e do que eles viveram nesta Copa, o vovô se emocionou para o mundo inteiro ver. A minha família estava voltando do jogo e até chegar o metrô, é longe pra caramba. E eu tenho 2 netos, e eles são pesadinhos. Aí transfere um, transfere outro. Nessa troca toda veio um árabe e disse assim, eu posso ajudar? E pegou. E pegou meu neto e carregou ele não sei quanto tempão lá aqui. Tudo aconteceu depois do jogo de estreia do Brasil nessa passarela que liga o metrô de Doha ao Lusail, maior estádio da Copa. Milhares de pessoas passavam por aqui. Uma delas decidiu ajudar uma família sem saber qual família era aquela e principalmente o que iria acontecer depois da gentileza. Eu gostaria de conhecer o árabe. Por quê? Porque mostra um senso de solidariedade que ele transcende o lado do futebol, que é o lado humano. Hussam Safarini nasceu na Palestina, mora no Catar e é apaixonado pelo futebol brasileiro. A partir de hoje, essa paixão deixou de ser à distância.
Isso significa o mundo para mim, é algo que não se compra com dinheiro. E pegou. O vídeo da entrevista do Tite viralizou tanto na internet que chegou até o Russan. Como não entende a nossa língua, ontem, durante o jogo entre Portugal e Uruguai, ele aproveitou para pedir uma ajuda na arquibancada. Encontrei um brasileiro e pedi para ele traduzir o vídeo para mim. A pessoa perguntou por que eu estava interessado nisso e eu respondi que o Tite estava falando de mim. Depois, ele conseguiu entrar em contato com a CBF aqui no Catar, que o convidou para um encontro inesquecível. Duas pessoas cordiais, de lugares e posições diferentes, conectadas por uma combinação típica de Copa do Mundo. Mistura de povos, empatia e seleção brasileira. A minha família toda te agradece, muito obrigado pelo carinho. Nós somos irmãos, independentemente da nacionalidade. Thank you very much. Thank you too. Espero que vocês estejam na final. Vejo vocês lá. O Jornal da Globo é depois de Central da Copa. Boa noite. Boa noite, até amanhã.